Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o senhor com bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um tema dizendo assim: Ele estendeu a mão. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 20, e o versículo 8. Diz assim: Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Hoje é 2 de fevereiro de 2022. Santo, justo, perfeito, maravilhoso Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou na tua presença em oração. Quero te apresentar essa pessoa que está me ouvindo. Abençoa essa pessoa, a sua família, a minha família também, a mim. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei um título para a palavra do dia dizendo: Ele estendeu a mão. Ele aqui, a pessoa é exatamente a pessoa de Deus. E eu escolhi aqui esse Salmo, capítulo 20, retratado aqui como sendo o Salmo do dia da angústia. E quando o salmista fala aqui sobre o dia da angústia, ele começa dizendo assim, no versículo 1, O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Eu sempre gosto de falar aqui sobre nós sermos ouvidos ou não por Deus, principalmente nos dias em que nós mais precisamos, ou seja, no dia da angústia, por exemplo. E coisa ruim, coisa triste, é nós procurarmos Deus, sobretudo nesse dia específico, dia da angústia. Procurar Deus em oração, a gente procura. Triste é para nós se a gente não encontra Ele. Aí o salmista diz: O Senhor te ouça nesse dia. Ó, Jessé, que no dia da tua angústia, quando você procurar o Senhor em oração, Ele te ouça. Aí ele diz: O nome do Deus de Jacó te proteja. É um mundo tão louco, tão doido, tão cheio de malícia e maldade, nós precisamos dessa proteção do Deus de Jacó. No versículo 2, ele menciona a palavra ou o termo sustentação, quando ele diz assim: envie socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. É Deus que tem nos sustentado, é Deus que nos sustenta de pé, como foi o caso aqui da leitura base, que aqui estamos falando de cair, levantar, ou estar caído, ou estar de pé. Então é Deus que nos sustenta de pé, mesmo quando o peso do pecado está nos achatando, nos levando para baixo, querendo nos derrubar e muitas vezes nos derrubando. Aí vem o Senhor Deus e nos coloca de pé. Isso aqui é amor. Inclusive, há um conselho para nós, onde Provérbios, o livro de Provérbios fala assim, no capítulo 24, eu vou ler 3 versículos. Eu vou ler 16, 17, 18. Veja o que é que diz. Falando sobre essa questão de cair e estar de pé, diz assim: porque 7 vezes cairá o justo,
Você observa aqui quem é o sujeito nessa frase? O justo. Então, o cristão, o crente em Jesus, ele corre o risco de cair. E não só uma vez. Lembrando que eu estou falando aqui de queda no sentido de pecado, e não estou querendo aqui fazer apologia ao pecado, ao erro, usando esses versículos não, tá? Eu estou dizendo que nós somos tão fracos, tão falhos, tão débeis, tão inseguros espiritualmente que a gente cai. Sempre a gente está errando. Mas veja aqui, repetindo, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O texto base aqui, repito, fala sobre cair e levantar. E o tema eu dei dizendo, ele estendeu a mão. Segue o texto aqui que eu estou lendo em Provérbios. Se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Que fala de 2 grupos de pessoas. Justo, nesse versículo 16, e ímpio. Falando aqui no plural já, né? Ímpios. Diz que quando o ímpio ele tropeça no mal, tudo bem, ele cai e fica ali. Mas o justo, Senhor, ele ajuda, levanta, é Deus. Sabe por quê? Versículo 17. Ele diz assim, dá um conselho para nós, dizendo assim, mesmo quando nós, quando cairmos e sermos levantados por Deus, 7 vezes, por exemplo. Mas ele dá um conselho para nós, no versículo 17. Quando cair o teu inimigo, vamos falar do ímpio aqui, quando cair o ímpio, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. O versículo 18 diz assim, ó, para que vendo o Senhor, que você e eu, né, em outras palavras, nos alegramos com a queda do nosso inimigo. Aí segue o texto. Seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Estou me sentindo tão bem porque eu caí como justo 7 vezes, mas eu me levantei. O Senhor estendeu a mão e eu me levantei. Mas aqui está o conselho nesses versículos 17 e 18, para a gente não se alegrar com a queda, mesmo sendo do nosso inimigo. Tem gente que se alegra, né? Quando o irmão, não precisa ser inimigo, quando o irmão cai, peca, erra, o coitado, sabe, não teve uma estrutura espiritual resistente, tropeçou, caiu. E o próprio irmão que deveria ajudar se alegra, se regozija com isso. E o conselho que a gente recebe aqui é que até se o inimigo cair, a gente não deve se alegrar. E diz que se a gente fizer isso, isso pode ser mal aos olhos do Senhor. E o Senhor, Deus, desvia a ira. Ele, o Senhor, vai desviar a ira dessa pessoa, né? Quem vai ser julgado somos nós. Então o Senhor Deus é aquele que está sempre pronto para nos ajudar no dia da angústia, como é o dia que esse salmo aqui descreve. Uns encurvam-se. Aqui fala nesse versículo 8, leitura base. Uns encurvam-se e caem. Mas nós nos levantamos e estamos de pé. Aqui está falando de nós. Se nós nos levantamos é porque a gente caiu também, né? Então somos todos iguais, gente. Não tem bonzinho, não tem forte perante Deus, diante das provações e tentações no dia da angústia. Que o Senhor Deus nos ajude, que as suas mãos estejam sempre estendidas em nossas direções, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Ei, se você cair, lembre-se, o Senhor Deus
sabendo que você que caiu é justo, o Senhor Deus, como justo que é também, Ele vai estender a mão dele e vai te levantar. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.